Olá pessoal, estamos de volta aqui ao nosso canal Controle Avançado, dando seguimento aqui às nossas videoaulas. A estratégia que vamos ver hoje será de controle em limite cruzado, também conhecido por controle por razão. Os requisitos para a compreensão dessa aula são instrumentação básica, conhecimento básico sobre o controle clássico, tais como controle feed-forward, que é o alimentação que a gente já viu nas videoaulas passadas. E o controle por razão, ele é uma estratégia especial do controle por alimentação. Só que aqui, a correção de um distúrbio está relacionada em manter uma determinada razão entre duas variáveis em um valor específico, sendo a variável controlada em relação à segunda variável. A razão é dada por MD, essas duas variáveis de processo, e isso é diferente de controlar duas variáveis individualmente. Além disso, é importante mencionar que a razão entre as duas variáveis MD não é feita em variável de desvio, certo? E lá no controle em cascata, que a gente viu na nossa videoaula, era só um método que melhorava o controle de uma variável. Já aqui, em limite cruzado, satisfaz uma necessidade específica do processo entre duas grandezas, conforme a malha que a gente vai ver a seguir. O valor do setpoint de uma das variáveis depende diretamente do valor de uma segunda variável de processo, normalmente denominada como variável piloto. Basicamente, esse controle serve para manter uma determinada proporção entre dois ou mais produtos. Então, em elementos especiais, tais como divisores, multiplicadores, eles podem ser usados tanto em sistemas controladores pneumáticos quanto os eletrônicos. E o controle de razão ele é normalmente um PI, um proporcional integrativo, com um setpoint igual à razão desejada do processo. Então, o sinal do extrator de raiz quadrada é dividido ou multiplicado por um fator manual ou automático. O sinal de saída do divisor ou multiplicador será o setpoint do controlador de vazão do fluido secundário, o qual atuará diretamente na válvula de controle. Temos diversos tipos de aplicações na indústria de processo, tais como operação de mistura, manutenção de uma razão estequiométrica de reagentes para um reator, manutenção de uma razão de refluxo fixa para uma coluna de destilação, manutenção da razão a combustível para um forno no valor ótimo, entre outros. Já em um sistema de mistura de dois líquidos A e B, o objetivo é manter a razão constante. Porque é através desse tipo de controle que indústrias alimentícias elas mantêm padronizado o sabor, coloração e outras características do produto em diferentes lotes, locais e datas de fabricação. Exemplo, considere um controle tradicional de um sistema de mistura. Você tem ali duas malhas independentes, sendo necessário controlar dois fluxos, as suas duas válvulas, e o operador ele vai necessitar definir tanto setpoint de A como setpoint de B. E já a razão vai ser dada por setpoint de B dividido pelo setpoint de A. E aqui seria a definição do setpoint de A e setpoint de B aqui, as nossas duas malhas. Então, quando for possível controlar os dois fluxos, o operador define apenas um setpoint. Então você pode assumir a razão ali como sendo ali o setpoint da vazão de B sobre a vazão de A, um ganho constante, ou você pode assumir ali que a razão vai ser dada pela vazão de B, sobre a vazão de A, no caso, um ganho proporcional à vazão de A, assumindo a não linearidade dos ruídos. E aqui, a aplicação na malha, do controle por razão. Aqui, exemplifica uma aplicação na qual se deseja obter um refresco de fruta a partir da vazão de concentração de suco Q1, e uma determinada vazão de água QA. Então, ali o nosso K depende da fórmula de fabricação na qual determina o sabor característico,
que obviamente deve ser sempre o mesmo do produto final do processo. No caso do refresco de fruta, fica evidente que, independente da variação da vazão do concentrado de suco, o sistema deve ser capaz de ajustar o valor da vazão da água, mantendo assim a relação entre a água e o concentrado de suco, né? E através de um elemento de medição de vazão, né, que é o FE2, o sistema mede o valor da variável piloto, nesse caso o concentrado de suco, e envia o sinal para FY, né? E daí temos a multiplicação do fator de proporcionalidade da mistura K pelo valor de vazão do concentrado de suco. A saída desse bloco ela segue então diretamente para o controlador de vazão de água, que é o FIC, o FIC, que por sua vez tem como setpoint o sinal vindo lá do FY. Desta forma, se o concentrado de suco sofrer alguma alteração no valor de vazão, teremos também uma alteração, né, de forma proporcional no valor do setpoint do controlador de vazão da água, né, o FIC, que corrigirá rapidamente a quantidade de água que está sendo acrescentada na mistura. E como resultado final, a razão de K, né, de água, mais o concentrado de suco permanecerá constante. Obrigado por assistir.